Quero trazer uma notícia do dia aqui para comentarmos, que é referente à Lava Jato, né? Hoje a gente tem a notícia de que Deltan Dallagnol negociou em sigilo com os Estados Unidos a divisão desse montante de dinheiro das multas da Petrobras, né? A gente tem até a mensagem dele, tem aqui como ilustra para a gente rodar de novo a mensagem que ele trocou com os suíços, né? Dizendo que de fato estava ali negociando com os Estados Unidos. Esse dinheiro é muito interessante, está aí, ó, no grupo de troca de mensagem, sim, e depois a gente tem a mensagem que ele divulgou, né? É interessante porque, inclusive, esse montante, que depois a gente veio descobrir que era bilionário, ele seria destinado a um fundo com CNPJ privado, que a própria Lava Jato tentou criar, mas o ministro Alexandre de Moraes suspendeu essa criação do fundo, a pedido da PGR. Esse dinheiro foi destinado à Amazônia, e agora, inclusive, o CNJ investiga esse caso. A gente tem já Deltan Dallagnol com mandato cassado. E a gente tem Moro envolvido, né, em todos esses escândalos da Lava Jato e podendo ter, inclusive, o mesmo destino que Deltan Dallagnol. Então, eu queria te ouvir sobre mais esse capítulo da Lava Jato e sobre o destino do senador Sérgio Moro na sua avaliação. Bem, eu acho que tudo aquilo que nós denunciamos desde o início dessa Operação Lava Jato vai se confirmando e o importante vai chegando ao conhecimento da população brasileira. Já há algum tempo, aquele glamour que a operação gerava e até mesmo as paixões que ela despertava foram se perdendo com o tempo. A eleição de Moro e Dallagnol, acho que já eram alguns estertores. E depois do processo eleitoral, quando novas denúncias apareceram, coisas gravíssimas, como a do ex-deputado Tony Garcia, acredito que irão sepultar definitivamente qualquer papel positivo que a Lava Jato pudesse despertar na população. Por outro lado, já tendo havido a cassação do deputado Deltan Dallagnol e praticamente em vias de consumação a cassação de Moro, essas pessoas vão ficar mais expostas ainda à ação da justiça. E eu não me surpreenderia se elas passassem a responder a pesados processos, a pesadas acusações, a serem inclusive condenadas por essas ações, que são ações de corrupção. Corrupção da função do Poder Judiciário e do Ministério Público, e agora de corrupção no seu sentido estrito de apropriação de recursos públicos. Aquele fundo foi devidamente desmoralizado ainda nesse processo do ano passado, das eleições e anteriormente, e agora fica evidente que os objetivos daquele fundo eram todos eles inteiramente inconfessáveis, não é? Então eu acredito que a Lava Jato vai tendo um final extremamente melancólico e os seus principais atores eu acho que vão terminar respondendo na justiça pelos crimes diversos que cometeram. Senador, você fala em vias de cassação, né, em relação ao senador Sérgio Moro. Você dá como certo que o senador será cassado e perderá o mandato? Veja, por tudo que nós ouvimos, pelo tipo de acusação que foi feita, por tudo que ocorreu e por conta dos pareceres que já foram exarados por aqueles que deveriam se manifestar lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, eu creio que é praticamente um fato consumado, né? Aliás, há uma grande contradição, porque ele, inclusive, chegou a fazer uma mudança de domicílio eleitoral para São Paulo. Lá o registro foi rejeitado e ele buscou em Curitiba essa possibilidade. Quer dizer, é muito evidente que foram cometidas muitas irregularidades que passam por aspectos relativos às finanças da campanha, e eu acredito que essa cassação vai se consumar, teremos uma nova eleição no estado do Paraná.
Perfeito. Senador, outra notícia do dia é em relação à Controladoria Geral da União, que identificou irregularidades contábeis, né, no governo Bolsonaro. São 202 bilhões em 5 ministérios, daí tem agricultura, infraestrutura, educação, com repasse para o FIES, toda irregular, saúde, cidadania, repasses do Bolsa Família, inclusive, também entram nessa conta. Eu vi que você comentou essa notícia, inclusive, ali pelas redes sociais, e eu queria uma avaliação sua sobre mais essa notícia relativa a Jair Bolsonaro, ao governo de Jair Bolsonaro, e como esses rombos, inclusive, trazem consequências para o governo Lula hoje, e o que pode, inclusive, sair daí a partir de penalizações, inclusive. Bom, em princípio, esses problemas aí envolvem erros formais, incompetência administrativa e de gestão. Mas quantos desses erros não escondem crimes contra o próprio patrimônio público? É uma demonstração clara, esse conjunto de fatos, de que esse foi um governo marcado pela incompetência, pela irresponsabilidade, pelo despreparo e pela total despreocupação com equívocos que caracterizam a gestão temerária, não é? Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu vejo é aquilo que eu disse no início, que essas irregularidades que estão sendo identificadas agora, certamente elas escondem malversação de recursos públicos, atos de corrupção, sendo que essas pessoas que estiveram à frente da gestão não tinham a mínima condição de exercer os seus papéis. E não é por acaso que o Brasil hoje vive um processo, né, em que a herança do passado ela é extremamente maldita. E na minha avaliação, eu acredito que muitas outras coisas vão surgir para serem por si sós uma grande denúncia da incompetência do governo passado, mas investigações que sempre seguem após a identificação de problemas formais, relativos ao orçamento, relativos a atos da administração pública, haverão de surgir também, creio que esses gestores responderão também por corrupção e outros crimes correlatos. Quero aproveitar a sua presença aqui para falar sobre a CPMI dos atos antidemocráticos. Queria também uma avaliação sua. Há quem acredite, inclusive, que a CPMI seja um palco importante para expor, inclusive, tudo o que aconteceu ali no dia 8 de janeiro, mas há quem pense que a CPMI ainda não trouxe nada de novo, nem trará, muito por conta de investigações que acontecem no STF e Polícia Federal, senador. Como que você vê a CPI hoje, os depoimentos que ela tem colhido, e, inclusive, como a base governista tem se comportado ali? Como que você avalia os resultados até este momento da CPI? Bom, eu me filio a esse grupo de pessoas que acha que a CPI, a CPMI, ela, digamos assim, não acredito que ela vá produzir nada muito relevante, não é? Uma das razões é o fato de ser uma CPI mista. Nós sabemos que o Senado Federal, ele tem muitos problemas, nós temos ali muita gente que exerce mandatos, enfim, e que, digamos assim, tem pouca experiência, tem compromissos com essas visões equivocadas da extrema-direita no Brasil, mas o Senado é uma casa que tem uma certa liturgia, tem uma certa preocupação em enfrentar as questões dentro de um ponto de vista técnico, político. No caso da Câmara dos Deputados, não da Câmara, mas da extrema-direita na Câmara dos Deputados, obviamente que são pessoas inteiramente despreparadas para o exercício do mandato parlamentar, pessoas agressivas, algumas até violentas, e que foram para a CPI não para esclarecer nada,
mas para impedir que haja qualquer esclarecimento. Então, esse é um fator que eu acho que atrapalha a CPMI a chegar a alguma coisa. Um outro fator é o fato de que nós estamos atuando sobre uma obra que já foi realizada. O Supremo Tribunal Federal já está em vias de julgar pessoas denunciadas. E a CPMI está fazendo investigação ainda, tentando chegar a alguma coisa, não é? Tirando o efeito político das disputas, das brigas, que muitas vezes são mais relevantes para a pessoa que está participando do que para o país, não é? Mas o fato é que tudo que precisa ser desvendado já o foi. Então eu acredito que esses próximos meses que acontecerão ainda reuniões da CPMI, pode ser que tragam alguma surpresa, mas eu não vejo muito essa possibilidade, não é? Além do mais, eu acho que a decisão de fazer a CPI por parte da extrema-direita, da oposição ao governo, foi uma ideia muito infeliz. Imaginar que eles conseguiriam sustentar uma versão de que os verdadeiros responsáveis pelos crimes do 8 de janeiro eram os integrantes do governo Lula, não é abusar um pouco da inteligência alheia. Então, agora eles estão correndo atrás do prejuízo, mas não creio que nós venhamos a conseguir nada muito relevante. Senador, eu queria falar com você também um pouquinho sobre a configuração do Senado neste mandato, né? Porque a gente viu que houve um avanço da extrema-direita no Senado, que antes só acontecia ali na Câmara dos Deputados, e a gente passa a temer até por conta de discussões mais progressistas que possam chegar até essa casa, né? A gente tem agora no próximo semestre a reforma tributária, que mexe com estruturas mais profundas do país, tendo que ser discutida pela Câmara e depois disso ali pelo Senado. E eu sempre fico pensando em questão às pautas feministas, né? A gente trouxe, inclusive, agora os números do Anuário de Segurança Pública, que são assustadores, principalmente para mulheres, e a gente tem essa dificuldade, né, de discutir pautas feministas no Congresso no geral, né, mas eu acho que neste momento, talvez no Senado, isso seja tão difícil quanto no Congresso, quanto sempre foi na Câmara dos Deputados, no caso, né. Então, como que você vê essa configuração hoje do Senado e as dificuldades que os parlamentares mais progressistas, é claro, enfrentarão ali em batalhas, em discussões? Bem, eu acho que o Senado ele tem realmente uma composição conservadora, mas existem alguns temas em que mesmo os mais conservadores não conseguem defender publicamente qualquer tipo de conceito contrário a essas preocupações. Hoje o Brasil, certamente que estimulado pelas concepções machistas, misóginas, antifeministas que foram defendidas pelo governo passado, terminaram por estimular o discurso favorável à violência, ao armamento, à intolerância, aos preconceitos, terminaram permitindo que muita gente saísse do armário para começar a cometer atos contra as mulheres. A quantidade de feminicídios, a quantidade de estupros, a quantidade de ações de assédio sexual são enormes. Agora, é muito difícil para quem quer que seja defender que haja impunidade em relação a esse tipo de crime. Defender que isso é uma coisa normal ou até mesmo defender posições que estejam identificadas com um processo claro de discriminação contra as mulheres, não é? Então, eu acredito que uma pauta que procure enfrentar esses problemas, ela tem toda a condição de prosperar lá no Senado Federal, diferentemente de outras pautas, como, por exemplo, em relação à comunidade LGBT, QIA+, em relação à população trans, e até mesmo em alguns aspectos relativos ao
ao racismo. Então, eu creio que o debate que vai ser suscitado por essas novas estatísticas, eu creio que no Senado encontrará, sim, um espaço fértil para transformar essa discussão em leis mais rígidas, na criação de condições mais favoráveis para as mulheres no nosso país. Eu acredito que ninguém terá coragem de levantar sua voz para defender esse tipo de coisa ou para defender que isso é algo normal, né? Só para finalizar, tem essa questão também do armamento, né? O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que essa semana ainda o presidente Lula deve fazer um novo decreto em relação à posse e porte de armas, né? Essa discussão no Senado também é preocupante por conta dessa extrema-direita na casa ou não? Sim, claro que é. Eles vão tentar defender o indefensável, né? Vão tentar sustentar esse discurso da necessidade da autodefesa. Agora, veja, nós estamos diante de fatos incontestáveis de que esse processo de armamento, esse processo de estímulo a essa cultura da violência tem produzido situações que são absolutamente indefensáveis, né? Essa violência que começa a acontecer nas escolas, felizmente enfrentadas de forma muito firme por parte do Ministério da Justiça, por parte do governo Lula, que recebeu a rejeição completa por parte da sociedade, também enfraquece esse discurso e essa disputa. Então, eu acredito que tudo que o governo vier a decretar, a determinar, caso seja necessário ou não passar pelo Congresso, deverá ter respaldo ou pelo menos não ter força suficiente para rejeitá-las. E nós precisamos realmente no Brasil dar um basta a esse comércio de armas, dar um basta a essa cultura da violência e contrapor os resultados que nós estamos vivenciando hoje a todo o discurso de que essa é a melhor maneira de enfrentar a violência. Pelo contrário, essa é a principal maneira de ampliar a violência, até porque boa parte dessas armas termina caindo na mão de grupos criminosos, às vezes até se passando por atiradores legalizados, conseguindo registros legais para chefes de organizações criminosas e para a compra de armamento até pesado.